Você já reparou como às vezes parece que o mundo inteiro tem o poder de te afetar? Uma palavra errada, uma atitude inesperada, um dia ruim e a sua paz desaparece. Mas e se eu te dissesse que isso só acontece porque você ainda está jogando o jogo errado? Ninguém te conta que a verdadeira liberdade não está em controlar tudo ao seu redor, mas em entender o que realmente está te controlando por dentro. Você não precisa mais ser prisioneiro das suas emoções, das expectativas dos outros ou do caos inevitável da vida. O que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você se enxerga. E mais importante, como você reage ao mundo. Então, se isso já despertou algo em você, curta agora e vem comigo nessa jornada, porque a partir de hoje, ninguém e nada vai te afetar da mesma forma. E se a chave para a paz verdadeira não fosse sobre mudar o mundo lá fora, mas sobre entender e controlar o que acontece dentro de você? Já imaginou viver de um jeito que nada, nem pessoas, nem situações, nem crises inesperadas, consiga tirar sua calma? Parece impossível? Não é. E mais importante, não é um privilégio reservado para monges ou gurus espirituais. Está ao seu alcance. O problema é que te ensinaram errado. Disseram que a paz vem quando você conquista sucesso, recebe aprovação ou evita sofrimento. Mas e se, na verdade, a paz sempre esteve aí dentro, só esperando para ser reconhecida? E se esse caos que você sente não for culpa do mundo, mas um reflexo do que está acontecendo na sua mente? A verdade é que você não tem paz. Ou, se teve um dia, já faz tempo, você tenta fingir que está tudo bem, mas no fundo, se sente preso em pensamentos que não param, emoções que te atropelam e um vazio que você nem sabe explicar. E a pior parte, você começou a acreditar que isso é normal, que paz é um luxo para alguns poucos iluminados, enquanto você está condenado a essa guerra interna sem fim. Mas isso é mentira. Paz interior não significa viver sem problemas, sem desafios ou sem conflitos. Significa aprender a enxergar o mundo de outra forma. Afinal, pense bem, duas pessoas podem passar pela mesma situação, mas uma desmorona enquanto a outra segue firme. Por quê? Porque não é o que acontece que importa, mas como você interpreta. Sua mente funciona como um filtro, moldado por anos de crenças, traumas e padrões inconscientes. Como Carl Jung disse, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A questão é que você vem carregando um monte de bagagem que nem é sua. Medos, reações automáticas, inseguranças. Tudo isso foi colocado aí por outras pessoas. Seus pais, sua cultura, as experiências que te marcaram. E sem perceber, você vive reagindo do mesmo jeito, repetindo os mesmos erros. Quando o medo, a raiva ou a tristeza tomam conta, não é você de verdade. É a criança ferida dentro de você, ainda no controle. Agora, a pergunta que realmente importa: até quando você vai deixar essa criança dirigir sua vida? A maioria das pessoas nunca para pensar nisso. Seguem no piloto automático, presas nos mesmos ciclos. Mas você não precisa ser assim. A paz que você busca não está do lado de fora. Nunca esteve. Está em aprender a olhar para dentro, entender sua mente e tomar as rédeas do seu próprio destino. Porque no final das contas, o mundo é um reflexo do que você carrega por dentro. E a mudança que você tanto espera começa em você. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de erros repetidos, sentindo a mesma dor de novo e de novo. Elas acreditam que a vida é uma sequência de eventos incontroláveis, e enquanto pensarem assim, continuarão prisioneiras dessa ilusão. Mas aqui está a verdade. Liberdade não é sobre controlar o que acontece, e sim sobre como você reage a isso. É aí que a paz inabalável começa. Não significa ignorar seus sentimentos ou tentar silenciar sua mente, mas aprender a observá-los sem deixar que te definam. Você não é seus pensamentos. Não é aquela voz crítica na sua cabeça. Você é quem observa tudo isso, a consciência por trás do ruído. O problema é que você esqueceu disso. Enquanto continuar se identificando com cada pensamento que passa pela sua mente, continuará refém do caos.
O segredo não é eliminar emoções negativas, mas parar de lutar contra elas. Quanto mais você resiste, mais força elas ganham. Mas quando você aceita, elas perdem o controle sobre você. Pense na sua mente como um rio. Se tentar barrar a correnteza, vai se exaurir. Mas se aprender a fluir com ela, perceberá que você nunca foi a água. Você sempre foi o observador na margem. Esse é o verdadeiro poder. Paz interior não significa um mundo perfeito. Significa que nada de fora tem o poder de tirar seu equilíbrio. Para isso, é essencial praticar a presença. Esteja aqui, agora. Não no passado, remoendo feridas antigas, nem no futuro, antecipando medos que talvez nunca se concretizem. Este momento é tudo o que existe. Sua mente tentará te arrastar para longe, com dúvidas, histórias e lembranças. Mas se você entender que a mente é apenas uma ferramenta e não quem você é, encontrará liberdade. A verdadeira liberdade não está em mudar o que acontece, mas em mudar como você interpreta. Os estoicos já sabiam disso. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage. Essa é a diferença entre sofrimento e paz, entre ser vítima ou assumir o controle. Quando você realmente entende isso, percebe que ninguém pode tirar sua calma. A paz não está em outro lugar. Está dentro de você, esperando para ser reconhecida. Agora vem a grande questão. Você vai continuar deixando o barulho do mundo controlar seu estado interno ou vai assumir o comando? Aqui está o que quase ninguém fala. Paz não é só percepção, é poder. Não poder sobre os outros, mas sobre si mesmo. E é aí que a maioria falha. Todo mundo quer paz, mas poucos estão dispostos a trabalhar para conquistá-la. O maior inimigo da sua paz não é apenas a enxurrada de informações ou redes sociais, é a distração interna, a incapacidade de ficar sozinho consigo mesmo, a necessidade de preencher cada segundo com estímulos porque o silêncio te assusta. E por quê? Porque no silêncio, a verdade aparece. A verdade sobre quem você realmente é, o que tem evitado, os medos que ainda carrega. Poucos estão prontos para encarar isso. Então se distraem, com barulho, trabalho, redes sociais, qualquer coisa que impeça o silêncio de revelar o que está escondido. Mas enquanto fugir de si mesmo, nunca encontrará paz. A escolha é sua: continuar se escondendo ou finalmente enfrentar o que precisa ser enfrentado. A paz está mais perto do que você imagina. Só depende de você reivindicá-la. Sabe aquele silêncio incômodo que muita gente evita a qualquer custo? Pois é, ele é exatamente o caminho para a verdadeira paz. Mas não se engane. Paz não significa ausência de problemas, e sim a habilidade de manter a calma mesmo quando tudo ao redor está caótico. O problema é que vivemos em um mundo que faz de tudo para nos manter ocupados, distraídos e anestesiados. Entre consumismo, necessidade de validação e a obsessão por estar sempre ocupado, fica fácil se perder nessa armadilha e nunca olhar para dentro. Mas aqui está um segredo que poucos entendem. O desapego é a chave para uma paz inabalável. E não estamos falando só de largar ressentimentos ou dores do passado. É sobre soltar a necessidade de controlar tudo: as pessoas, as circunstâncias, os resultados. O sofrimento nasce da resistência à realidade. Quer um exemplo? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão em guerra constante com a vida? Querem que as coisas sejam diferentes, que as pessoas ajam conforme suas expectativas, que o mundo se encaixe nos seus desejos. E quando isso não acontece, o que vem? Raiva, frustração, tristeza. A grande verdade é que a realidade não se importa com o que você quer. Então, por que lutar contra ela? O segredo está em focar no que realmente está ao seu alcance. Sua percepção, suas reações, seu estado interior. Isso é poder de verdade. Todo o resto é barulho. Agora, desapegar não é moleza. Exige uma mudança radical na forma de enxergar a vida. Enquanto você estiver preso ao que está fora, opinião dos outros, sucesso, reconhecimento, vai ser refém das circunstâncias. Mas se você aprender a soltar essa ilusão de controle e aceitar a vida como ela é, algo incrível acontece. Você se liberta. E é aqui que tudo se conecta. Paz, desapego, percepção. A vida não dá o que você quer,
Ela reflete o que você é. Se dentro de você há caos, é isso que você verá no mundo. Mas se há calma, nada pode te abalar. Só que essa calma não vem de circunstâncias melhores, de mais dinheiro ou da aprovação alheia. Ela está na forma como você escolhe enxergar e reagir ao que acontece. Então, a questão real não é como encontrar a paz. A pergunta certa é: você está pronto para parar de resistir à vida e viver em harmonia com ela? Porque quando isso acontecer, você vai perceber algo que sempre esteve ali. A paz que você tanto procura nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve dentro de você. Só precisava tirar o que estava bloqueando o caminho. E lembre-se, sua paz não é testada na calmaria. O verdadeiro teste acontece na tempestade. Qualquer um pode se sentir tranquilo quando tudo está indo bem. Mas a verdadeira paz, essa é a que você mantém quando tudo ao seu redor está desmoronando. E é aí que muita gente falha. Muita gente acredita que a paz vem quando os problemas desaparecem, quando os relacionamentos estão estáveis, as metas são alcançadas e o dinheiro está na conta. Parece lógico, né? Mas essa é a grande armadilha. Porque se a sua paz depende do mundo estar em perfeita ordem, então ela nunca será realmente sua. Sempre será algo que pode ser tirado a qualquer momento. É aí que entra a resiliência. Mas não se engane. Ser resiliente não é só aguentar o tranco. É transformar a dor em aprendizado. É usar os momentos mais difíceis como combustível para se tornar mais forte, mais sábio e mais livre. Olhe para as pessoas que conquistaram essa paz inabalável. Nenhuma delas teve uma vida fácil. Elas enfrentaram desafios, perdas e dores profundas. A diferença? Elas usaram tudo isso para crescer e não para se destruir. A paz não vem de fugir do sofrimento. Ela surge quando mudamos nossa relação com ele. A dor é inevitável. O sofrimento não. Tudo depende de como você interpreta o que acontece. Quando algo te machuca, você tem duas escolhas: deixar que isso defina você ou usar como impulso para evoluir. A maioria das pessoas fica presa na dor, alimentando ressentimento e vitimização. Mas aqueles que realmente entendem a vida usam cada ferida como um trampolim para crescer. Olhe para a natureza. Uma floresta precisa do fogo para se renovar. O carvão precisa de pressão para virar diamante. Com você, não é diferente. O que te dói hoje pode te fortalecer amanhã, se você estiver disposto a enxergar dessa forma. Pergunte-se: como posso usar isso para crescer? E quando essa mentalidade se torna parte de você, tudo muda. Você para de temer a dor. Para de resistir ao que acontece. Porque entende que, não importa o que venha, você pode transformar em algo valioso. E sabe o que mais te impede de alcançar essa paz inabalável? O apego à sua identidade. Desde sempre, te disseram quem você é, sua história, seus traumas, seus rótulos. E você acreditou nisso, se agarrou a essa narrativa porque sem ela, quem você seria? E essa é a pergunta que aterroriza a maioria das pessoas. É por isso que repetem os mesmos ciclos, mesmo sabendo que eles machucam. O ego prefere o que já conhece, mesmo que isso signifique sofrer. Mas aqui está a verdade. Para alcançar a verdadeira paz, você precisa estar disposto a deixar essa velha identidade para trás. Não fisicamente, mas psicologicamente. Você não é seu passado, não é suas dores, não é seus rótulos. Você é muito mais do que isso. E quando você entende isso de verdade, nada pode te derrubar. Porque finalmente, sua paz será sua e de mais ninguém. Sabe aquela história que você conta para si mesmo sobre quem você é? Pois é, talvez seja a hora de soltá-la. Deixar ir. Não porque sua história não importa, mas porque ela pode estar te prendendo. A ideia de se reinventar é assustadora, eu sei. O ego detesta a incerteza. Mas é justamente nela que mora a verdadeira liberdade. Quando você para de se agarrar a uma identidade fixa, deixa de reagir automaticamente, de reviver os mesmos medos, de cair nos mesmos padrões, você se torna flexível, adaptável, inabalável. E essa, meu amigo, é a verdadeira revolução. Não se trata de ter controle sobre a vida, mas de aprender a fluir com ela sem se perder. A vida não é uma guerra a ser vencida, é um rio a ser navegado. Então, a grande pergunta é:
Você está pronto para abandonar a história que te prende? Está disposto a parar de ver a dor como um inimigo e enxergá-la como uma ferramenta? Porque essa é a diferença entre uma vida de sofrimento e uma vida de paz. Existe uma armadilha na qual quase todo mundo cai: a obsessão pelo controle. As pessoas acreditam que, se dominarem seus pensamentos, emoções e reações, encontrarão paz. Acham que, se puderem controlar os outros, as circunstâncias, o futuro, estarão seguros. Mas aqui vai a verdade. Quanto mais você tenta controlar, mais você sofre. O controle é uma ilusão. A vida não segue roteiros. As pessoas não agem como esperamos. As coisas nem sempre saem do nosso jeito. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais perto estará da paz. A maioria das pessoas vive tensa, preocupada com o futuro, com a opinião dos outros, com o medo de ser mal interpretada, sempre resistindo, sempre tentando prever o imprevisível. E o que elas ganham com isso? Exaustão. Porque o controle total simplesmente não existe. A verdadeira paz não vem de tentar segurar as rédeas de tudo, mas de confiar que, não importa o que aconteça, você saberá lidar com isso. Essa é a mudança que muda tudo. Mas tem um obstáculo no caminho: o medo da incerteza. A mente mente para você. Ela diz que, se você planejar o suficiente, prever todas as possibilidades e se preparar para cada cenário, estará seguro. Mas a real é que a vida sempre vai te surpreender. E quanto mais você resistir a isso, mais você vai sofrer. A chave não é eliminar a incerteza, mas aprender a se sentir confortável nela. Os estoicos já sabiam. O problema não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece. O medo do desconhecido nasce das histórias que contamos para nós mesmos. Mas e se, em vez de temer a incerteza, você a enxergasse como o espaço onde as possibilidades nascem? Pensa nos melhores momentos da sua vida. Quantos deles foram meticulosamente planejados? Quase nenhum, né? As maiores experiências, as lições mais profundas, os momentos mais marcantes, tudo acontece no inesperado. Então, a escolha é sua. Vai continuar tentando segurar as rédeas de tudo, ou vai aprender a fluir com a vida? A verdadeira paz não vem do controle, mas da confiança na sua própria capacidade de adaptação. Mas tem um detalhe: autoconfiança não aparece do nada. Ela começa com o jeito que você fala consigo mesmo. De nada adianta aceitar a incerteza se sua própria mente é sua inimiga. Se cada erro for um ataque ao seu valor, você nunca terá paz. Se cada falha for um motivo para se punir, você nunca será livre. Se cada pensamento negativo for aceito como verdade absoluta, você continuará preso. Sua voz interna pode ser sua maior aliada ou sua pior prisão. E mudar isso é a chave para mudar tudo. A verdadeira paz não é a ausência de caos externo, mas a harmonia interna. Não é sobre controlar a vida, é sobre estar em paz consigo mesmo. E essa é a maior força que você pode ter. Então, se tem algo para levar daqui, é isso. Paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói. Dia após dia, pensamento por pensamento, escolha por escolha. As respostas que você busca não estão lá fora, sempre estiveram dentro de você. Ninguém vai te salvar, nenhum guru, nenhum livro, nenhum vídeo. O poder de encontrar a paz sempre foi seu. A diferença entre aqueles que vivem em sofrimento e aqueles que vivem em paz não é sorte, não é circunstância, é o que fazem com o que têm. É como interpretam o que acontece com eles, é o que escolhem acreditar sobre si mesmos. Então, a pergunta final é: você vai continuar fugindo de si mesmo ou vai finalmente recuperar o poder que sempre foi seu? Sabe aquela sensação de que algo está sempre fora do lugar? Como se a paz fosse um conceito bonito, mas inalcançável. A verdade é que ela está mais perto do que parece. Mas tem um detalhe importante: você precisa querer de verdade. A paz interior não cai do céu. Ela exige trabalho, disposição para olhar para dentro, encarar suas próprias sombras e deixar para trás tudo o que já não faz sentido. Parece simples, mas não é. A maioria das pessoas prefere se agarrar ao que conhece, mesmo que isso signifique continuar vivendo em conflito. O conforto do caos pode ser viciante, mas se você ainda está aqui, lendo isso,
É porque algo dentro de você já percebeu que existe um caminho diferente. Você sente que a verdadeira liberdade não está do lado de fora, está dentro. E isso muda tudo. Então, aqui está o desafio. Seguir no piloto automático, deixando que o mundo dite suas emoções, ou assumir o controle e mudar, pouco a pouco. A cada vez que você escolhe soltar em vez de se apegar, questionar em vez de reagir, observar em vez de se identificar, você dá um passo na direção da paz que tanto busca. E a melhor parte? Você não precisa esperar nada nem ninguém. Pode começar agora, neste exato momento. Porque a paz não está em algum lugar no futuro. Ela está na maneira como você decide viver agora. E aí, qual é a sua escolha? Sabe aquela jornada que parece solitária, mas no fundo nos conecta com algo muito maior? Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a coragem de olhar para dentro e questionar o que realmente está moldando suas vidas. E isso já te coloca à frente da maioria. Eu quero te agradecer por investir esse tempo em você. Você poderia estar rolando a tela, se distraindo com qualquer outra coisa, mas escolheu permanecer, escolheu pensar. E só essa escolha já é um passo enorme para a verdadeira transformação. Agora, antes de você ir, deixa eu te contar uma história rápida. Um mestre e seu discípulo caminhavam por uma estrada quando encontraram um rio. O discípulo, ansioso para atravessar, tentou lutar contra a correnteza e quase foi arrastado. O mestre, por outro lado, simplesmente se soltou e deixou a água guiá-lo. Quando chegaram à outra margem, o discípulo perguntou: "Mestre, como você conseguiu?" E o mestre respondeu: "A paz não está na luta, mas na aceitação do fluxo." E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, aprendendo a soltar, a parar de resistir e a encontrar a verdadeira paz. Se esse vídeo te fez refletir, se alguma parte dele ressoou com algo dentro de você, então eu te convido a continuar essa jornada. Se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque tem muito mais esperando por você. Curte esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam dessa mensagem. E me conta nos comentários, qual parte mais te tocou? Agora preste atenção nisso. Existe algo sobre a paz interior que quase ninguém percebe, e pode ser exatamente o que está te impedindo de realmente se libertar. Eu prometo, depois de assistir ao próximo vídeo, você nunca mais vai enxergar suas emoções da mesma forma. Então não perde tempo. Clica agora, porque nos encontramos lá em 5 segundos. Te vejo lá.